Obrigada, gente. A responsabilidade. Mas aqui eu acho que não sou só eu hoje. A partir de hoje, nossa missão como Equilibrium é deixar aqui todo mundo com uma pitada de revolução, um pouco mais revolucionário, certo? Dentro das nossas possibilidades, mas já vimos falar aqui, why not? Então eu gostei desse why not, por que não? Tudo, quando as pessoas falam, e eu sou nutricionista ainda, e eu tenho a startup de Kiwi Lab, que fala muito sobre empreendedorismo e sobre o diferente, e aí eu falo para nutricionistas, cara, sabe quem está lá do outro lado? Daquela empresa, daquela indústria? É gente! Indústria não é uma entidade, é gente. E é gente que a gente pode ajudar a transformar, ensinar, mostrar o que está acontecendo no mundo. E é isso que eu venho fazer aqui para vocês, por meio de muito do que a gente traz como futuro da comida no nosso relatório de K-Trends. Em um presente que nós já vimos hoje aqui de manhã, que o consumidor, o ser humano, ele não quer só comida, né? O que quer o consumidor, então, esse ser humano? Que somos nós também no dia a dia. Já vimos aqui uma palavra bem cabeluda de biopsicossociocultural. Então, nós comemos pelo biológico, sim, mas até os nutricionistas já começaram a entender que ninguém vai mudar a alimentação se nós não mudarmos e não entendermos a cultura alimentar e toda a parte social do indivíduo. Dentro da parte do pilar do ser humano, a gente entende que a identidade ela é muito importante. Marley já falou para vocês hoje aqui que não se come também por quê? Porque a gente quer parecer, pertencer a uma tribo, pertencer a um nicho social. Eu lembro que há 2 anos atrás eu fiz uma postagem no meu Instagram que eu fiz um churrasco, eu demiti o churrasqueiro, o namorado, né? E aí eu quis fazer um churrasco eu mesma. E aí eu postei um facão e o meu churrasco. Hoje eu acho que eu não sei se eu teria coragem de postar também aquele meu churrasco, aquela minha atitude, que tinha outros símbolos na minha vida. Mas hoje, não sei, nutricionista virou tudo vegano. Que bom, a gente vai ver aqui que a gente precisa ter mais consciência, comer mais plantas sim, mas eu também quero ser respeitada como onívora. Quero poder comer, saber a procedência do leite, da carne que eu consumo, ter responsabilidade como cidadã quando eu voto com a minha compra, mas eu quero poder ser quem eu sou, né, e continuar comendo quem eu sou, que é alguém que comeu e nasceu no Amazonas e comeu tartaruga na infância, né? Então vai ser difícil virar vegano, mas estou me esforçando, hoje foi um dia, eu quero chegar até o final dele assim. Mas, enfim, quando a gente fala de ser humano, fala das identidades, a gente fala de saúde, qualidade de vida. O que é qualidade de vida para mim pode ser muito diferente do que é para você. Emoções, valores, isso a gente precisa entender e os nutricionistas estão entendendo. Mas Marley também falou aqui que o pilar principal do qual nós comemos é o quê? É o sabor. Um peixe bagre tem 175 mil papilas gustativas. Nós temos só 10 mil. E por que o sabor é tão mais importante para a gente do que o coitado do peixe bagre que está lá e come qualquer coisa que vai vendo? Porque a gente tem uma capacidade inata de ser humano inigualável, que é o quê? A conexão dessas papilas com o nosso sistema cognitivo. Algo que está sendo estudado muito na neurogastronomia atual, muito recente, para entender. E aí faz muito sentido quando a gente fala que a gente come quem nós somos. Quais são as minhas emoções? Quais são as minhas memórias afetivas? Vocês vão ver que quando a gente estuda o ser humano, temos aí, nos últimos 12 anos, uma loucura, uma ruptura do que era entender ser o ser humano. Faith Popcorn, uma futurista, falava, né, que a gente tinha o celular, aquele ambiente, máquinas. Eu entrava praticamente no computador. Né? NASA. Computador veio para cá. Laptop. Agora ele está aqui, né? Caminhamos quase que... E ela fala que estará aqui logo mais. Seremos híbridos, provavelmente. Teremos chips acoplados. Parece loucura? Não, já está acontecendo, de certa forma. Por que eu falo isso? Porque a tecnologia tem um impacto enorme. E o biohacking, quem aqui já foi hackeado? Quem já teve seu DNA entregue, os dados totalmente entregues, privacidade já era... E sabe, daqui a pouco pode ter um clone lá nos Estados Unidos, naquela empresa que você deu o seu DNA, e de fato, tá lá. Você deu para fazer um testezinho para saber o que você podia comer, qual a alergia que você teria. Eu fiz, tá? E isso é um pouco sem controle. Tá acontecendo já. Mas será que o biohacking é o futuro do que nós temos que comer? Provavelmente não. O povo lá do Vale do Silício vai achar que é, mas não é não. Né? Nós comemos por tudo isso, por esse emaranhado de questões que envolve o biopsicossociocultural. E aí, que a gente traz essa nossa mandala de K-Trends do ser humano, do consumidor, para o centro, né, de todas as interconexões do ser humano com a comida,
do ser humano com a tecnologia, que já existe chazinho, que pega o teu teste, avalia qual é a tua personalidade, e eu vou te dar ervas específicas. No Japão, é da Nestlé. Tecnologia, comida. É só comida, é só nutrição? Não, é cuidado com o planeta. O contexto importa o meu hábito alimentar agora? Quando eu como? De onde eu como isso tudo? Então, toda essa interconexão dos valores do ser humano, a gente integrou com esses pilares que a gente considera os mais importantes. E o mais importante dele, nessa relação do ser humano com a comida, são as emoções, como eu falei para vocês, o que nós sentimos a respeito dos alimentos, e que nós podemos aqui trabalhar as nossas comunicações, teremos na Holanda para falar sobre como despertar as emoções por meio de nossas marcas. Quando a gente fala de comida, para eu mudar e começar a comer mais plant-based, por exemplo, eu tenho que trazer isso para o quê? Porque eu sinto e porque eu penso a respeito daqueles alimentos. É só quando eu mudo cognições e afetos é que eu vou mudar aquilo que eu como. Então, essa interconexão com o ser humano e sentimentos e afeições são muito importantes. Tecnologia, como eu falei para vocês, desde a forma que eu compro, eu adquiro alimentos. Eu sou da época que eu abria a revistinha do Disque Cookie. Lembram? E hoje a gente só pede tudo por... Vem um robozinho com senha, hoje, em algumas empresas. E o contexto que passa pela comunicação, porque a gente come, como eu falei para vocês, mediante aquilo que a gente acredita que vai ser aceito, e também come no on the go, come de origens que a gente acredita que a gente está fazendo bem para o planeta e que a gente tem curiosidade de conhecer. Então, no pilar comida, quais são as principais tendências, as interfaces que a gente entende que esse consumidor, esse ser humano, quer e precisa, além da fome, além de matar a fome, que é um dos principais instintos, né? Ele quer o quê? Ele quer, como o Michel falou, trabalhar a questão da gastronomia, o que a gente chama de chef to shelf. Então, em momentos de crise, 2008, nos Estados Unidos, era pizza de tudo que era chefe, era macarrão de tudo que era chefe nas gôndolas. A gente está passando por um momento bem inicial disso aqui, sim. O próprio MasterChef tem sua grife, vou trazer aqui alguns cases para vocês. Então, é fundamental entender essa novidade por comida como necessidade e anseio desse indivíduo também. Ele quer nutriente? Claro que quer, ninguém aqui desmerece toda a questão. Mas isso também passa por uma revolução. O que é nutrição para os nutricionistas e para o consumidor hoje é muito diferente do que era antes. Saímos de uma era das retiradas, claro que ainda existe, até pelas políticas governamentais e pelos acordos, mas só isso não é mais suficiente. Então, reduzir sal, reduzir açúcar, retirada de gordura trans, é praticamente um default e virou alguma questão política. E adicionar nutrientes também. Não que eles deixaram de existir, mas só isso não é mais suficiente para a gente entender o que é nutrição para o consumidor. O comer e o nutrir o corpo passa por uma questão ideológica, sim. Alguns cientistas mais fervorosos vão dizer: ah, não, mas isso aí não tem problema. Mas eu não quero mais aquele aditivo. Eu não quero porque eu não quero. Eu não quero porque eu quero saber a origem, eu quero entender a energia que tem esse alimento. A gente ouve muito isso também. Fiquem antenados até o final. Pesquisa inédita com os nutricionistas, com Carol Godoy. Fizemos com a nossa base de nutricionistas e muitas revelações para vocês. Mas esse significado muda. E aí é onde a gente tem alguns que a gente levantou, o clean label, a naturalidade como pano de fundo para toda essa inovação. Depois, proteínas diferenciadas, o próprio plant-based. Nunca uma palavra em inglês fez tão sucesso depois do diet, né? Coisa de louco. E a saúde intestinal pelo pilar científico que isso agrega. E depois, algo que parece uma preocupação dos ativistas e dos bicho-grilos do planeta e do clima, começa a invadir as notícias e as nossas vidas. Eu fiz o track de food do South by Southwest esse ano e me impressionou, porque até nas apresentações, que era o futuro da grande indústria, tinha Danone lá discutindo o quê? A terra, a natureza, os recursos naturais. Então, realmente foi um divisor de águas, porque eu falei, cara, isso não é mais um papo só de quem está preocupada com a terra e com o planeta, é um papo nosso, de onde a gente busca o produtor, como a gente faz a variedade dos grãos que a gente utiliza para os nossos produtos. A gente partiu de 7.000 espécies de agricultura diferentes para 3 massificadas. Está errado? Não sei se é errado. De repente, a gente simplificou o processo, mas está na hora de que a gente quer o quê? Nós somos exploradores de comida, curiosos. A gente quer o novo. Esse negocinho aqui, que agora o meu tem 3 câmeras, tá? Novo. Esse negocinho possibilitou a gente se conectar com o mundo todo muito rápido.
Talvez ele não tenha dinheiro para ir para a Tailândia, o milênio, mas ele tem condições de saber tudo o que está rolando na Tailândia. Toda a comida. Ontem eu comi, perto da minha casa, uma comida taiwanesa. Né? Específica. E os Taiwan lá. Né? Bem característico. Enfim, para a gente dizer que comida é múltiplos sentidos, mesmo quando a gente fala de nutrição. Então, dentro desses pilares de nutrição, eu trouxe alguns movimentos que já estão acontecendo no dia a dia, alguns cases que podem até ser repetido para vocês, né? Mas do Natural Clean and Clear, Verde Campo, uma empresa de Lavras, interior de Minas, empreendedores, e fizeram uma aposta. E quando foram comprados, mantiveram essa aposta no sentido de eu quero ser uma empresa mais natural. Eu não quero usar nenhum conservante. Para isso, se eu precisar mudar meu processo produtivo, e eles precisaram. Hoje, o rigor que a Verde Campo impõe em relação aos seus produtores é mais alto do que o próprio governo impõe, em termos de qualidade de micro-organismos, enfim, tudo que existe nesse leite. Para quê? Para que venha um leite mais puro para dentro de uma fábrica que também foi totalmente investido em maquinário alemão para conseguir entregar para o consumidor aquilo que ele quer. Então, é possível? É possível. É o pequeno, que talvez seja mais disruptivo? É, mas o grande compra e mantém. Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado. Um dos nossos apoiadores aqui, reinventando, eu lembro quando eu comecei a ir para a França, na Cial, né, o futuro do refrigerante está despecando as vendas. Né? Mas aí a gente vê um processo de 4 meses, que a CNIT, que inclusive era um dos nossos palestrantes, que faz o processo de Agile dentro das empresas, começou a colocar para a Coca-Cola se reinventar. E aí, olha só, me ajudem aqui a ler. Né? Água gaseificada, sucos concentrados e aroma natural. Açúcares próprios do ingrediente. Simples assim, sem muitas mudanças e muitos mistérios. Líder de iogurtes lança um produto orgânico. Lista de ingredientes. Leite integral orgânico, leite desnatado reconstituído, açúcar orgânico e proteína concentrada de leite em pó e fermento lácteo. Será que a mãe tem dúvida que é isso que ela gostaria de ver? E a Naturaltech trazendo grandes players aí do mercado, aumentando cada vez mais, e os selos, e tudo isso dentro de orgânicos. Né? O que é natural? Eu estou passando meio rápido, mas natural. Você tem a questão do orgânico, do próprio Clean Label, né? De trazer menos ingredientes. E empresas, né? Desde a pequena, mas também empresas bem disruptivas. E que é impressionante, de repente você começa a ouvir dos nutricionistas de forma bem viralizada. Você provou aquele iogurte? Aquele lá é legal. Você provou? Olha aqui, eu estou recomendando só aquele. Sem muito esforço, porque o próprio produto fala por si só. Né? E aqui, que está aqui para vocês, né, do qual o nosso time também participou durante 2 anos desse projeto incrível, que é Seara também, uma empresa enorme, com N questões no Brasil, lança um produto com alecrim, aipo e acerola, né, que possuem as propriedades naturalmente conservantes e não alteram o gosto dos alimentos. Eu provei, achei bem bom. E aí vários outros cases, né, de trazer essa rotulagem para fora, essa lista de ingredientes, desculpa, para frente, e aí marcas com uma comunicação bem interessante, trazendo essa verdade, trazendo o que são. Né? Dentro da área de plant-based, com uma das questões nutricionais como sinônimo de saúde, tem um review, depois pergunta o pessoal da Equilíbrio, a gente manda para vocês uma meta-análise mostrando, sim, efeitos do consumo, que é óbvio, né, gente? Não é que comer carne faz mal, não é isso, mas comer mais plantas faz bem, porque a gente tem ali N nutrientes importantes para a nossa saúde. Então, tanto óbvio. Então, mostrando que o consumo... Agora, vieram umas perguntas no WhatsApp, que eu vou aproveitar a onda aqui para responder. Mas essa onda de plant-based atual é muito processada. Né? E aí, sim, esse processamento... Mas é aquilo que foi falado aqui até pela própria Euromonitor. Lançaram, né? Lançaram para uma onda até Coca-Cola dos Estados Unidos, no que veio para aproveitar esse mercado aí milionário. E agora, rapidamente, também vai sendo melhorado. Assim como nós também processamos muito, porque viemos para a zona urbana. A galera não vai voltar para o campo. Algumas iniciativas do campo estão chegando aqui, como acabamos de ver, Pink Farms. Vai ser híbrido. A coisa vai coexistir. E o plant-based também. Ele vai melhorar, assim como nós estamos melhorando os nossos produtos. E vocês todos estão. Então, é um processo, com certeza. E o que a gente tem hoje, né? Provaram o Belief? Curtiram? Bem saboroso, né? Interessante, que eu acho que é um dos desafios que a gente vai conversar na mesa posterior. E além do saboroso, acredito que essa coisa da comunicação ser muito descolada, muito divertida. E as nossas
colaboradoras aqui coloridas do Equilíbrio, né, que foi que me apresentaram, na realidade, porque elas são consumidoras desse tipo, porque elas são millennials, algumas, e isso passa a ser realmente um hábito. A marmita que a gente falava lá atrás e que, de repente, misturava, como o Michel falou, e que era brega, hoje essa marmita mais cool é realmente um pilar que está se desenvolvendo muito nesse cenário do contexto, né? Já estou dando spoiler do que eu vou falar mais para frente. E Nature's Heart, que vai estar com vocês logo mais também, com a promessa aí de ser uma das marcas mais audaciosas em relação ambiciosas, digamos assim, em relação à conquista desse mercado plant-based no Brasil e quizás no mundo, né? O consumo de bebidas vegetarianas, de bebidas à base de vegetais, também tem uma promessa audaciosa de virar aí 40% do consumo do que é hoje o consumo de lácteos em alguns anos. Então, isso realmente é uma promessa. E a gente vê marcas proliferando, ainda muitas vezes com preço bastante não competitivo, e startups o tempo todo pipocando, né? Já foi mostrado aqui o cenário dos hambúrgueres, que eu falo, por que eles lançaram em junho, sei lá, por causa da APAS e da Natural Tech, né, gente? Por isso que eles saíram correndo, lançando, porque foi um festival. A APAS era iogurte, quem tem a maior quantidade de proteínas, e os hambúrgueres à base de plantas também foi uma das competições ali da APAS. E será que vão parar por aí? Não, isso é só o comecinho. Talvez essa naturalidade, esse processamento que vocês reclamaram, a resposta está aqui, na carne de laboratório, cheia de dilemas éticos. Temos liberdade, autoridade para manipular a natureza? Criar um boi em laboratório com uma carne idêntica? Mas ela custava $250 mil em 2013. Hoje, um bife ainda não à venda, $50. Quanto tempo vocês acham que vai vender a nossa gôndola? Dilemas éticos? Muito. Está distante? Não, a gente deu os dados todos. Os nossos dados aí estão privacidade morta. A gente estava discutindo um monte de outro. Rapidamente a coisa acontece e a gente não tem controle. Então, na alimentação, esse futuro realmente é algo que Memphis Meat provavelmente vai ser o novo burger do futuro, e o burger do futuro pode ser do passado, talvez. Saúde intestinal, falando de nutrição, né? É muito importante a gente ver aquilo que dentro da ciência é muito pautado, então marcas sendo muito irreverentes numa coisa que é saúde intestinal, né? Ou coisa feia de falar, mas é necessário, uma das grandes pesquisas do mundo, todos os congressos, aqui no Brasil a gente tem um congresso somente focado nisso, empresas de suplementos 100% pautadas na saúde intestinal, mas marcas de alimentos trazendo aí prebióticos, probióticos e fibras, gerando essa simbiose aí de uma forma divertida em produtos do uso do dia a dia. Para por aí? Não. Suplementos com chocolate, canudinhos com probióticos, trazendo suplementos de forma gostosa, porque probiótico a gente tem que tomar todo dia, de fato, para fazer efeito, né? E uma marca da Unilever de sorvetes, a Republic, que vem com probióticos e uma promessa aí de muita cultura, né? Eles trazem toda a questão da irreverência, da embalagem, trazendo uma coisa muito gostosa, até para combater aí a Hollow Top, que veio para mexer com o mercado, com uma proposta de menos calorias. Quando se fala em saúde intestinal, a gente tem a ciência dos probióticos muito forte, mas só a ciência sozinha, adoraria poder dizer que a gente só consome e só se pauta na ciência. Mas o consumidor vai buscando essa naturalidade, que às vezes nem tem uma aplicabilidade tão 100% como, de repente, aquela cepa, mas ele entende que é bom, porque é fermentado. Então, tudo que é fermentado e vai da natureza é melhor ainda. E as kombuchas vêm invadindo. Aliás, tem uma gostosa para vocês provarem aí. E algumas bem audaciosas, como essa Carrep, que vem com uma comunicação, entra no website deles, bem ilustrativo em relação à questão dos ingredientes. Tem um preço aí alto. E uma comunicação, essa, por exemplo, é do Love ou é do Power? Tem a do Power. Eu fiquei curiosa, para tomar do Love, ver se faz diferença. Mas, enfim, como última tendência desse pilar de comida, a gente traz justamente essa gourmetização do todo, né? Da necessidade que a gente tem. São 47 programas diferentes e realities culinários no Brasil. Alguns traduzidos, claro, mas que a gente tem acesso. Tinha uns dados de pesquisa que mostram que o povo passa mais tempo na TV do que cozinhando de fato. Depois, Marisa, você vai ficar com essa incumbência de dizer se é verdade. Mas, se isso é uma tendência, parece que algumas marcas estão se espertando aí para conseguir oferecer isso, né, para o mercado. Ou seja, produtos que vêm pré-preparados nessa tendência do natural. Pô, eu não tenho tempo para cozinhar, mas, de repente, eu quero bancar o chef. Então, eu compro alimentos que vêm pré-preparados
e eu chego em casa e só faço a mistura. Ou que tem a grife do chefe. Né? Como, por exemplo, o MasterChef Brasil. Eu uso uma pimenta dessa, um tempero desse, eu acho que vai ficar mais gostoso. Meu churrasco, inclusive, só era regado as pimentinhas lá. E uma startup interessantíssima, imitando os modelos italianos, que vem tudo no pote, todos os alimentos secos, que é o Cookit, e você pode só adicionar água e seguir as instruções. Ou marcas mais tradicionais, que seguem também o chef to chef. Nosso relatório de tendência são vários os exemplos usando a figura do chefe, aliás, para até dar essa premiumização do produto. Né? Processos naturais também podem fazer diferença, não é só o produto, mas o processo que ele é produzido, né? O processo que é produzido mas o processo, nós sabemos que a questão do artesanal, esse resgate do antigo, uma visão até idílica um pouco de que o passado é melhor, de que o futuro é meio nebuloso, né? E aí, com base nisso, né? Porque pão também, gente, vamos combinar, né? Pão não dá em árvore. Então, pão, mesmo que seja o pão dos monges, não é natural, vamos, né? Pão tem um processo, pão é processado, de certa forma, naturalmente processado. E dentro dessa visão, uma das marcas também com quem a gente trabalha, né, trouxe essa questão do artesanato, do artesano, do processo. Outro dia, conversando com uma grande empresa de varejo, eles falaram assim, pô, nosso pão é o francês que faz a receita, ó, é fermentado um tempão. Eu falei, então, meu filho, começa a comunicar, né, porque já passou da hora. Então, como a gente usa o processo, não só o alimento, para trazer essa naturalidade, essa necessidade do consumidor. E o ecossistema, né? O ecossistema do quanto eu falei para vocês, que é pauta no mundo todo e a gente precisa olhar com mais cuidado para isso. Falar que a gente ter uma vaca é uma utopia. De fato, a gente escolheu sair do campo e vir para a cidade. Mas eu tenho uma galinha. Tenho uma galinha. Dei nome para ela e toda semana os ovos dela chegam na minha casa. Claro que isso é um artigo de luxo, é uma parcela da população minúscula que tem isso, mas quero mostrar para vocês o meu intuito sempre aqui no BHB, não fazer juízo de valor, mas mostrar o que está acontecendo no mundo. Isso é uma startup de um francês chamada Garde Manger, e ele dá direito a você comprar um pedaço de terra pela internet. Eu nunca fui ver a galinha, tá? Mas eu posso. E eu já prometi para o meu filho várias vezes que eu vou lá ver. E eu já preciso fazer isso como meta 2020, pelo menos. Mas, enfim, você recebe a plantação daquele pedaço de terra que você aluga, que custa R$250, e você recebe para uma pessoa, para duas pessoas, para três pessoas. Se você vai viajar, plantou muita banana, você pode emprestar banana para o vizinho. E é um escambo muito à moda antiga, mas feito tudo pelo digital, tudo pelo controle do seu palma da mão no seu computador. Então, só mostrando o quanto pode, talvez ser pequeno, mas cada vez isso pode se democratizar. Vocês têm aqui a fruta imperfeita. Imperfeita para quê? Para venda, mas não para consumo. E também, por meio da tecnologia, você pode assinar e ser mais preocupado com o planeta. Raízes também de pequenos produtores. Eu posso não estar no campo, mas eu consigo fazer esse campo chegar perto de mim quando eu assino uma dessas cestas e vem pulverizado de vários fornecedores. Pink Farms, como eu falei para vocês, o ecossistema. Se a gente não tem terra, água suficiente para plantar o quanto a gente precisa comer mais planta, a gente vai produzir em fazendas subterrâneas, como já existe, ou visitem lá Pink Farms, que é um espaço muito bacana. E restaurantes, todos pensados nisso. O Silo é um restaurante na Europa que abriu agora em Londres, 100% o ecossistema reaproveitado, lixo zero. E esse aqui, mais perto, vocês podem se candidatar. Eu fui esse ano com a Samantha, Marli. É o Gastromotiva. Quem conhece aqui o sistema da Gastromotiva? Esse palco está melhor, hein? Ano passado, perguntei e poucas pessoas conheciam. Né? Do chefe Davi Hertz, que faz todo um trabalho de formação de chefes com produtos doados e desperdício zero também, para pessoas em vulnerabilidade social. Você pode ir lá, você pode aprender com esses chefes e você pode também servir essas pessoas. Dentro de contexto, para a gente finalizar, contexto e tecnologia, eu vou passar rapidamente, mas é o quando, é o onde a gente come. A gente precisa entender essa interconexão do ser humano. Né? Quando a gente fala de ritmos remixados, bagunçou geral, gente. Tá doido, olha, a gente é careta, viu? Happy hour hoje à noite, Glory Mornings. A gente tinha que ter aberto esse evento com uma kombucha e uma yoga. Tá na moda, olha lá. Não é não? Pessoal do Aui, tá aí? Vamos combinar de ir na próxima, né? Tô indo lá, já tô...
O que eu quero dizer com isso? Que o mundo está mudando. As próximas gerações, a geração Zen, provavelmente... Z vai ser mais Zen. Eles vão tomar menos bebida alcoólica, já está reduzindo o consumo de bebida alcoólica no Brasil e consumindo outros tipos de bebida. Aliás, com cannabis. Cannabis é uma das questões que vai realmente competir com bebidas alcoólicas. Mas não cannabis, não é fumar maconha, gente. É tomar bebida, que eu vou mostrar alguns cases aqui para vocês, né? Como já estão acontecendo. Yoga Bar, por exemplo. A Heinz, é da Heinz aquela barrinha? Que faz a barrinha que ela não pode lançar cannabis, ela não pode trabalhar com cannabis. O que ela faz? Ela lançou a barrinha para a hora da larica. Então, tudo é uma questão de invenção e revolução. Então, alguns outros momentos de snacks, que a gente quer mais proteína. Então, por exemplo, ovo é uma coisa muito caseira. De repente, eu lanço um potinho, põe no micro-ondas, é só crack and egg. É só você colocar o ovo da sua casa. Mas o recheio, o sabor, eu produzo para você. Então, é pegar a tendência, misturar... Lembra aquilo que eu falei do híbrido? É só processado? Não tem nada demais com processado. Desde que ele me permita também eu misturar essa minha alimentação com algo que seja valor para mim também. Os snacks com vegetais, Natural Expo West, quem foi, viu, é um mantra, né, dos snacks à base de vegetais, que na Natural Tech também a gente conseguiu ver já algumas marcas no Brasil. E quando a gente quer, que ele falou lá, a geração Z, meu filho come Oreo, ele não vai deixar de comer, ele adora, você precisa ver a carinha de feliz. Só que aí você compra uma porção pequena, você compra um pacotinho menor. Agora eles lançaram o Thins, que tem até mais crocância. Porque indulgência, prazer, tem territórios que alguns alimentos vão continuar naquele território. E tudo bem. Se você me disser que eu vou ter que tomar cerveja sem álcool, tipo, eu tomo kombucha. Né? Cada um tem o seu papel. E tudo bem. É a coexistência. Vários snacks à base de vegetais para esses momentos do on the go. Né? Então, o Fit Food, uma startup que está aí trazendo bastante ingredientes. E o Foods, que vocês podem experimentar aqui. Pick-me, com biscoitos, desculpa, os chips. E agora trazendo hummus. Aproveitando essa coisa do grão de bico, ele falou, lançou hummus, que é uma tendência lá de fora também. E na Real, que é uma marca que origina aí de um B2B e vem trazendo um produto B2C. Biozonas de marca, aqui é meu ponto favorito, né? Falar da exploração adequada de determinados territórios. Esse cara aqui eu conheci no South by Southwest, o Tony, e o nome do chocolate dele chama Tony Lonely, porque ele é um cara sozinho, ele foi para várias multinacionais e ninguém quis saber dele, e ele queria... É um holandês sensacional, e ele queria fazer um chocolate sem trabalho escravo, sem trabalho infantil, numa terra da África. E aí o chocolate dele é um pedaço do mapa da África, e ele não tinha dinheiro para comunicação, o que ele fez? Ele fez os quadradinhos desse mapa e contou a historinha no papel que enrola o chocolate. É a sensação, no South by Southwest, era caminhão, agora que eu fui recentemente, passei por Frankfurt, no Free Shop, um stand enorme do Tony Lonely, ou seja, ele fez uma talkability incrível com um propósito, uma proposta de marca. Quetzal é uma marca brasileira que tem aí também toda essa irreverência, vale a pena. Outras biozonas de marca, cadê a galera do Sebrae Paraná? Produtos do Paraná, trazer a regionalidade, o carimbo de uma determinada região. Obrigado, era a 30ª marca a entrar no mercado, 23ª marca, e ele falou, eu vou fazer diferente. Eu vou lá e vou reflorestar, vou trabalhar só com sustentabilidade dentro do meu produto. Hoje é a 3ª marca exportando para a China. Foi lá e acreditou e fez um trabalho pensado na biozona de marca, nesse novo consumidor olhando para isso. Puro Mais, cadê minha conterrânea do Amazonas aqui? Aline, que também traz produtos prensados a frio. Manioca, que não é do restaurante, mas é do Paulo, que traz as geleias, também né, do resgate do Amazonas. Por que será que a gente tem que fazer só iogurtes de morango, né, pêssego, que não tem nada a ver com a nossa cultura? Ah, porque vende. Será que se eu faço outro também não vende? Parece que agora, se você for na gôndola do supermercado, tem até iogurte de graviola, hein? Parabéns para quem está lançando isso aí. Eu vi que está uma mudança interessante. E o nosso açaí, que conquistou o mundo em diferentes marcas. Essa marca aqui, Aui, tem uma pegada muito forte de trazer a coisa do índio, do Amazonas. Muito interessante. Comunicação. A comunicação e a reverência do quanto a gente traz. Nacau é uma marca de chocolate, eu não sei se vocês conhecem, eles trazem todos os produtores. É uma marca de chocolate do norte e traz não só a biozona de marca, mas traz também na comunicação deles essa irreverência, esse ecossistema, essa cultura do produtor. Né?
E aí, outros exemplos, né, em termos de comunicação. A gente sabe que a gente tem aí um momento, participem da consulta pública, né, trabalhem em cima disso, porque a gente precisa opinar e precisa participar como sociedade, como entidade, como companhia, porque realmente o cenário aí é um pouco crítico demais para o consumidor, taxa de uma certa forma muito pesada e muito ditatória. E, por último, a questão tech, como eu falei para vocês, né, a gente não se desvincula mais disso aqui, seja num scan... Opa, esse aqui também está bem vinculado, ó. Grudou. Desde quando eu, de repente, uso isso aqui para comprar, para postar e me colocar como um ato da minha identidade social, mas também até em questões de saúde na hora da comida. Olha o que esse restaurante aqui fez, porque existia muita alergia ao trigo sarraceno. E aí, quando eles perceberam, eles fizeram uma campanha para gerar awareness na população e colocaram um adesivinho. Quando a pessoa era alérgica ao trigo sarraceno, o dragãozinho, a foto do dragão ficava vermelha nas bochechas. E esse aqui é um teste de uma universidade mostrando o adesivo diferente na hora da quantidade de açúcar e de sódio do indivíduo. Então, cada vez mais a verdade vai aparecer. Todo esse rótulo, ele não precisa nem muitas vezes estar aqui, no rótulo do meu produto. O meu próprio corpo, e por meio da tecnologia e dessa conectividade, a verdade vem. O blockchain mostrou para vocês aqui. Eu sei até a temperatura que meu frango ficou gelando no supermercado. Então, realmente, a tecnologia mudou totalmente a forma do indivíduo se relacionar com essa comida. Então, a gente precisa também fazer esse processo de transformação, que não é só a transformação digital no design thinking que foi mostrado aqui nas corporações, mas eu vou terminar como eu comecei. Cada empresa, seja desse tamanho, e o sonho de ser construída ainda, ou uma gigante, ela é feita de pessoas. Pessoas que comem, se relacionam com a comida, com a tecnologia, com o contexto. E a gente pode ser o agente de mudança que a gente quer ver no mundo. Então, acho que esse que é o recado da inovação, do que o consumidor quer. Pelo que eu falei aqui para vocês, né? Tá longe de uma nutricionista como eu falar que ele quer só nutriente ou quer só comer para matar fome. Tem outras fomes de planeta, fome do contexto como um todo e até de repente, a gente tirar uma foto, né? E postar e mostrar o que está comendo. Né? É quem eu sou. É essa expressão. Muito obrigada.